e o cooperador Vitor está lá no Briquet e nós estamos aqui reunidos, irmãos. Glória a Jesus. Abrindo nossas Bíblias em João. João capítulo 8, irmãos. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim, irmãos: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus diz, né, irmãos, permanecer na minha palavra, né, ele está dizendo permanecer nele, né, irmãos? Porque ele é a palavra, né? Então Jesus, o verbo, se fez carne. Então Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui em João mesmo, capítulo 3, irmãos, nós conhecemos bem essa passagem. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala de tal maneira, irmãos, é porque é algo espetacular, né, irmãos? De tal maneira, não tem como explicar. Não tem como explicar o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor que Deus tem por toda a humanidade, irmãos. Então ele amou o mundo, ele amou todas as pessoas, todas as pessoas do mundo. Então ele veio para todos, né, irmãos? Para todos. Quando ele diz ao povo judeu: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, vocês vão ser meus discípulos, meus alunos, aqueles que aprendem comigo. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então muitas vezes o que acontece, né, irmãos? As pessoas, elas questionam o amor de Deus, né? Questionam o amor de Deus por conta da tragédia que está no mundo, né, irmãos? Então as pessoas, elas passam por enfermidades, passam por muitas coisas, brigas, guerras, pelejas no mundo, e sofrem demais. E aí, onde está Deus, né? Por que Deus não resolve isso? E Jesus, ele vem dando a receita para as pessoas, né, irmãos? Então vocês estão debaixo de maldição, vocês estão debaixo de pecado. Então se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser libertos. Vocês vão conhecer a verdade. A verdade liberta vocês. Ele amou o mundo de tal maneira, o Pai, ele deu o seu Filho único, né? Para quê? Para que todo aquele que cresce no Filho não morresse, mas tivesse vida eterna. E ele diz aqui, ó, no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí vem dizendo aqui no versículo 19, qual é a condenação, irmãos, que está sobre as pessoas. Por quê, irmãos? Ele diz aqui no versículo 19, ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê, irmãos? Eram más. Então, essa é a condenação que está sobre os homens. A condenação que está sobre a humanidade é essa, de não crer em Jesus. Irmãos, quando Jesus ele diz que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria convencer o homem do quê, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Então, o Espírito Santo ele tem que convencer o ser humano a crer em Jesus. Para quê? Para conhecer a verdade e ser liberto. Para sair da condenação. As pessoas têm que conhecer Jesus, têm que crer em Jesus, né? Tem que seguir após Jesus. Para quê? Para sair da condenação, sair da situação que o mundo está, irmãos. Então o mundo está perdido,
O mundo está em trevas, debaixo de condenação, e a maior condenação, o maior pecado que o mundo comete é o pecado de não crer em Jesus. Mas o Espírito Santo não convence só as pessoas do pecado de não crer em Jesus. Também convence do juízo, da justiça, né? Da justiça por quê? Porque Jesus ele foi para o Pai, ele ressuscitou. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Mas aí muitos também não creem no príncipe desse mundo, irmãos. Muitos não acreditam que ele existe. Muitos não acreditam que o príncipe desse mundo ele tem poder. Né? As pessoas seguem a vida como se o diabo, irmãos, não existisse. Como se o diabo não estivesse trabalhando todos os dias e toda hora. E ele trabalha a cada minuto. Ele trabalha em todo o tempo. Em todo o tempo. Quantas vezes você está concentrado num negócio lá e quando pensa que não, você fala o nome do enviado do diabo? Quantas vezes, irmãos? Não é? Você solta o nome do filho do diabo. É assim. Então, imagina o que o diabo não é capaz de fazer em nossas vidas. Na nossa mente, no nosso coração, ele trabalha em todo o tempo. Ele lança dardos inflamados, setas, ele lança sugestões. Por que sai uma briga, irmãos? Por que sai briga? Podem ver que as brigas é por besteira. As brigas não é por algo sério, irmãos. As brigas são por besteira. Você vai lá no tribunal do júri, lá, irmãos, está o cara sendo julgado lá porque ele matou alguém com 6 tiros, com 5 tiros. Aí pergunta para ele, o que aconteceu? Aconteceu que eu estava no bar, eu estava tranquilo, o cara chegou e ofendeu a minha mãe, falou uma besteira, eu fiquei revoltado na hora lá, não sei o que me deu, que eu peguei, fui em casa, catei a arma, voltei e matei ele. É assim. Porque falou, seu filho não sei do que, ou então contou uma piada com a irmã dele, alguma coisa assim, a pessoa faz, irmãos, a pessoa mata. O casal briga por quê? É por besteira, não é, irmãos? É sempre por besteira. Aí quando pensa que não, discute. Besteira. O que é isso? É dardo inflamado, é uma sugestão, é um ataque do maligno. É sempre assim, irmãos, não tem jeito. Então o diabo ele trabalha 24 horas. E imagine aquele, irmãos, aquele que serve a ele, como que não é? Então, Jesus ele vem dizendo, olha, para o povo judeu, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos verdadeiramente, porque vocês vão conhecer a verdade liberta vocês. E aqui nós estamos lendo aqui, ó, que o Pai ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que ele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí diz aqui, ó, versículo 20, né, irmãos? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas aonde, irmãos? Em Deus. Então aqueles que seguem após Jesus, eles praticam obras que condiz com a palavra, né, irmãos? Então ele vai preferir estar onde? Na luz. Porque a luz tudo manifesta, irmãos. Agora, quando a pessoa pratica o mal, aí ela não quer a luz, por quê? Porque a luz reprova. Então já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não me sinto bem em tal lugar. Por que não se sente bem em tal lugar, irmãos? Porque a vida que ela está levando não condiz com aquele ambiente. Então ela não se sente bem. A pessoa ela se sente bem, isso é todo mundo, viu, irmãos? Isso é eu, isso é vocês, isso são as pessoas do mundo. Então o ser humano, ele quer estar onde ele se sente bem. Ele quer estar onde a vida dele condiz com aquilo. Então ali ele está bem. Por quê? Porque ele vive aquilo. Agora imagina pegar cada um de nós e mandar a gente ir para um lugar, irmãos, onde só tem palavrão, só tem música mundana, só tem briga. Nós vamos conseguir ficar nesse lugar, irmãos? Vai ser uma tortura. É uma tortura. Por que tem muitos irmãos que detestam o emprego, irmãos? Porque o emprego é complicado. Tem emprego que você está com pessoas ali o tempo todo, pessoas sem qualificação nenhuma para salvação. São pessoas tribuladas mesmo, pessoas complicadas, e aí o cristão ele é obrigado a ficar ali, é obrigado a conviver com aquilo, e é difícil demais. E tem outros que não, tem outros que tranquilo, né? Está num lugar mais tranquilo, mais sossegado, então tira de letra, né? E tem aquele cristão que está fraco na fé, está com a fé abalada, está com um pé lá, um pé cá, aí quando está junto com esse povo, acha até bom, né, irmãos? Não é assim?
até se perder completamente, né? Até se perder completamente. Mas irmãos, isso é bem certo, irmãos. Isso aqui é muito certo, né? Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então isso aqui é a coisa mais certa que temos, né? Não tem o que... João capítulo 3, versículo 21. Não tem como negar, irmãos, né? Não tem como. É certo isso daí. Aí aqui, 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 2. Aí a pessoa se converteu, né, irmãos, a Cristo. A pessoa serve a Jesus. E aí, como que a pessoa, irmãos, a pessoa que está no mundo, como que ela trata os inimigos, né, irmãos? Como que ela trata os inimigos? Qual que é a oração dela pelos inimigos, né? A oração pelos inimigos é que ela se saia por cima dos inimigos, que ela fique bem, que os inimigos se deem mal, não é isso, irmãos? É assim. O cristão não, o cristão é diferente, irmãos. O cristão, aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, aqui o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, né, irmãos? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Por quê, irmãos? Por todos os homens. Irmãos, quando fala por todos os homens, é por todos aqueles que você lembrar ali na hora, é por todos que você conviver, é por todos os homens. E ele vem dizendo por quê, né, irmãos? Aí versículo 2, pelos reis e por todos que estão em eminência. Eminência é aqueles que exercem autoridade, né, irmãos? É pelos reis, pelos governadores, pelos governantes, né? Pelas autoridades, todo aquele que exerce autoridade. Para quê, irmãos? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e o que mais, irmãos? Honestidade. Irmãos, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, vai ter situação que você vai ter duas opções. Ou você vai praguejar, ou você vai desejar o mal, ou você vai fazer uma oração lá do Salmo 109, ou então, irmãos, você vai se comportar mesmo como filho de Deus e você vai orar e interceder pelas pessoas. É a forma mais certa, irmãos. Tem situação que não tem o que se fazer. Tem situação que você vê a injustiça acontecer com você, com os outros, e você não tem o que fazer. Você não tem como medir força, você não tem como bater de frente. O que você pode fazer é orar. Para quê? Para Jesus derramar graça, né? Graça sobre a sua vida, para que Jesus ele faça uma obra naquela situação e você consiga suportar. Para o negócio melhorar. E melhora, irmãos. Jesus tem poder. Ele tem poder para resolver qualquer situação, né? E aí diz aqui, versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens façam o quê, irmãos? Se salvem e venham ao conhecimento do quê, irmãos? Então, como que as pessoas se salvam? É vindo ao conhecimento da verdade, irmãos. As pessoas se salvam conhecendo a verdade. As pessoas se salvam conhecendo Jesus. Mas aqui você vê que ele quer que as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, as pessoas, elas estão presas em muitas coisas. E é o Espírito Santo, né, irmãos, que ele tem que convencer a pessoa do pecado de não crer em Jesus. Isso não vem de nós, irmãos. Nós não temos capacidade. Os irmãos muitas vezes podem se culpar, se condenar, né, por não convencer uma pessoa a crer em Jesus, por as pessoas darem de ombros muitas vezes, né, e a gente pode achar, né, irmãos, que a culpa muitas vezes é nossa. Irmãos, não é. Nós não temos capacidade nem condições de trazer ninguém, né, após Jesus. Nós temos condições de seguir após Jesus. Agora, as pessoas, muitas vezes, elas não querem. O Espírito Santo precisa fazer essa obra na vida das pessoas, irmãos. Né? Versículo 4, né, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem o quê, irmãos? Sem ira nem contenda. Então, levantar mãos santas, né, irmãos? Mãos santas. Irmãos, as nossas palavras, elas têm que condizer, né, irmãos? Condizer com a nossa vida, irmãos. Muitas vezes as pessoas, elas falam, né? Elas falam, mas as palavras não condiz, né? Não condiz com a vida que a pessoa leva, né, irmãos? E aí não adianta de nada. Então, nós temos que aprender a cada dia, um pouco por vez, e esse pouco, irmãos, nós temos que viver, né, a cada dia. Viver a cada dia, irmãos. Um pouquinho mais à frente aí, 1 João. 1 João capítulo 4, irmãos. Hoje a Selena está representando todas as crianças, né, irmãos? Hoje ela é a única aqui, ó, que veio para a igreja. Eu fico imaginando às vezes, irmãos, quanto tempo que a irmã Janaína fica arrumando essa menina para trazer para a igreja, irmãos. Acho que dura umas 2 horas, né, irmãos? Será que 2 horas dá, irmãos? Para fazer essas trancinhas nela, fazer esses negócios tudo aí, irmãos. A Selena se prepara mesmo para o culto, viu? Se todos nós fôssemos assim, irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 7, irmãos. Diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de quem, irmãos? Versículo 7, ó. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de quem, irmãos? De Deus, e conhece a Deus. Então, irmãos, a caridade, ela não é de nós. Nós não somos o autor da caridade. Nós não temos poder, né, de sermos caridosos. Nós não temos o poder de amar por conta, irmãos. A caridade, ela é de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele faz a obra em nossas vidas e nós conseguimos amar como Ele nos ama. Aí os irmãos podem dizer assim, mas Ele é perfeito, eu não sou perfeito. Irmãos, em Cristo, quando você segue após Jesus, com todas as suas imperfeições, para Ele você é perfeito. Para Ele nós somos perfeitos. Aquele que ama é perfeito. Então, o quanto você consegue dar, o quanto você consegue se doar, o quanto você consegue se entregar, isso é perfeição, irmãos. Então, se você dá o máximo que você pode, você é perfeito. Então, Jesus, Ele busca quem? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem de palavras. É isso, irmãos? Não, é em espírito e em verdade. O que é a verdade? A verdade é a sua palavra. Então, diz aqui, ó, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então, nós nunca vamos poder dizer, eu não consigo amar, né? Lógico que nós conseguimos amar, porque nós não amamos pela nossa caridade, irmãos, é pela caridade dele, é o amor que ele nos deu. E aí diz aqui, ó, tanto que o amor dele, o amor que ele pede para nós amarmos, não é o amor sentimento, né, irmãos? É o amor razão da palavra, é o amor que está lá em Coríntios 13, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 9, ó, nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele, o que acontece, irmãos? Vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, irmãos, esse versículo 11 aqui, ó, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos. Nós devemos. Os irmãos acreditam, os irmãos acham que devem? Eu acho que eu devo. A palavra diz, né, irmãos? O apóstolo João diz, olha, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar. E se eu sei que eu devo amar, irmãos, eu vou buscar por isso, né? Vou buscar por isso. Versículo 12, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Por isso que
Por isso que Jesus disse, irmãos, que se guardar a palavra dele, aquele que guarda a palavra dele é um verdadeiro discípulo, né, irmãos? Conhece a verdade e a verdade liberta, né, irmãos? Ele diz também, lá em João 13, né, que se amarmos uns aos outros, como ele nos ama, todos conhecerão que somos discípulos dele. Então nós somos conhecidos como aqueles que aprenderam de Jesus, aqueles que aprendem de Jesus quando nós amamos uns aos outros. Versículo 14, ó. E vimos, 13, né, ó. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Olha que coisa, irmãos. Então o Espírito que ele nos deu é o que nos proporciona isso daí, irmãos. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvador de quê, irmãos? Do mundo. Então foi para salvar o mundo, né, irmãos? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também aonde, irmãos? No mundo. Então, neste mundo, como que nós somos? Como Jesus, assim como ele é. Então, assim como ele nos amou, nós também buscamos amar, cada um com as suas limitações, irmãos, cada um com as suas limitações, mas o importante, o que é, irmãos? É perseverar. Jesus, ele não busca aquele que é perfeito, né, irmãos? Mas é aquele que busca pela perfeição. É aquele, irmãos, que chegar até o fim, né? Não importa como você vai chegar, irmãos. Você deve chegar bem, né? Mas tem que chegar até o fim. Tem que chegar até o fim. Versículo 19, né, ó? Versículo 18, ó. Na caridade não há temor, não há medo, né, irmãos? Na caridade não há medo. Antes, a perfeita caridade lança fora o medo, porque o temor tem consigo o que, irmãos? A pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Irmãos, aquele que ama, ele não pode ter medo, né, irmãos? Não pode ter medo de amar, ele tem que amar. Porque aquele que tem medo, irmãos, o medo, ele traz consigo a pena, né, irmãos? Os irmãos já viram isso daí, já? Você não pode ter medo de amar o pecador. Não pode. Você tem que ter reverência a Jesus e se cuidar para não passar a amar o pecado, né, irmãos? Essa que é a questão. O pecador não, o pecador você pode amar. Você pode amar o pecador, mas jamais o pecado. Então essa é a questão. Então você não pode ter medo de amar o pecador. Por exemplo, né? Chega uma pessoa, irmãos, e ela está endemoniada e ela está com a vida detonada e você vai se esquivar dela? Não, você vai se achegar a ela, né? Ela precisa de Jesus, então você vai ajudar ela. Você vai conversar com ela, você vai abraçar ela, você vai acolher ela, independente do que ela fez, independente de quem ela é, irmãos. Você não tem medo de amar ela. Porque o medo, ele traz consigo a pena. O que é isso? A pessoa, ela fez o mal, ela merece o quê, irmãos? Ela merece pagar por aquilo. Então, se ela fez o mal, ela que se vire, não é? Ela que se vire, é a pena que ela merece. Então, a palavra vem dizendo que nós, como cristãos, nós não podemos nos comportar dessa forma. O irmão ou a irmã cometeu um pecado. Então, tem que se cuidar do irmão e da irmã. Para quê? Para se levantar. Agora, você jamais vai poder se envolver no pecado, jamais vai poder apoiar o pecado. Essa é a questão, irmãos. Então, o cristão, ele tem que ter a cabeça, né, irmãos? A cabeça no lugar sempre, né? Aí, versículo 18. Versículo 18 de novo aqui, ó. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é uma verdade, né, irmãos?
o ser humano, né, todos eles, né, irmãos, falam assim, eu amo a Deus, mas não tem contato, não está vendo Deus face a face. Então Deus está no céu e a pessoa está aqui na terra e ela ama a Deus. Por que ela ama a Deus? Porque Deus não está frente a frente com ela, chamando a atenção dela face a face. Então é muito simples. Deus tem uma palavra que a pessoa não obedece, então está tudo certo. Eu queria ver se Deus descesse em carne e osso e pregasse face a face para a pessoa e falasse, ó, você tem que mudar de vida, você tem que negar-se a si mesmo. Isso que você está fazendo, no dia do juízo, eu não vou poder te ajudar. Isso que você está fazendo, no dia do juízo, você vai se dar mal. Você acha que essa pessoa ia estar bem com Deus, irmãos? Essa pessoa ia correr de Deus, assim como o povo correu de Jesus quando ele veio em carne nesse mundo. Assim acontece com os irmãos. Por que as pessoas, muitas vezes elas falam, eu amo a Deus, e na hora de amar o irmão, não consegue amar o irmão? Porque o irmão está em carne e osso. O irmão, ele chama atenção, o irmão, ele conversa, o irmão, ele tem problema, o irmão, ele tem os defeitos dele, não é? E quando você fala de Deus, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Por que as pessoas hoje, irmãos, por que as pessoas no mundo hoje, elas dizem assim, eu prefiro conviver com um animal do que conviver com uma pessoa. Por quê? Por que prefere conviver com o animal? Porque ela é superior ao animal em todo o tempo. O animal come quando ela dá comida para o animal, ele bebe quando ela dá água para ele beber. Se o animal fizer alguma coisa que ela não gosta, ela dá um tapinha no animal, chota ele, bota ele para correr. Então o animal está sujeito a ela. Quando o animal dá uma mordida, se for um cachorro, dá uma mordida, se for um gato, dá uma arranhada, mas é o instinto dele. Então você não espera nada além disso, né? Você não espera nada além disso. Do ser humano, a gente espera muito. A gente espera que o ser humano seja igual ou melhor que nós. O ser humano nunca pode ser pior que a gente. Ele nunca pode ter mais defeito que a gente. Porque se tiver, a gente não tem muita paciência. Não é assim, irmãos? E não deve ser dessa forma. Então, a pessoa muitas vezes fala assim, eu amo a Deus. Mas e o irmão? Não ama o irmão? Então, é mentiroso. Nele não está a verdade. Porque não ama nem o irmão e não ama a Deus também. Porque se não consegue amar o irmão a quem está junto, vai amar a Deus a quem não viu? Não é? Então, quando que eu posso dizer eu amo a Deus? É quando eu amo os irmãos, é a única forma, não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma. Versículo 21, ó. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também quem, irmãos? Seu irmão, né? Então, e aí depois ele vem continuando aqui, depois os irmãos leem aqui, o capítulo 5 aqui é muito bom, irmãos. E aí pra gente, né, irmãos, o que fica, né? O que fica pra gente é isso, né, irmãos? É cada dia buscar, né? Buscar alegria em Cristo, irmãos. O que nós temos de bom foi Ele que nos deu. E o que não foi Ele que nos deu, irmãos, é passageiro, vai passar, irmãos, né? Vai passar. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa, irmãos. Só a palavra dele é que não passa. Essa palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela permanece para sempre. Amém, irmãos? Jesus